Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos numa nova sequência de estudos, né, irmãos? O pastor Alex já esteve aqui fazendo uma introdução sobre o fruto do Espírito, lá de Gálatas, né, capítulo 5. Depois da introdução, tivemos um momento em que estudamos as primeiras duas características do fruto. Foi o amor e a alegria, né? E hoje nós vamos meditar outras duas características do fruto, que é a paz e a paciência. Então já convido vocês a gente ler mais uma vez Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a gente vai ler o verso 22 em diante. Amém? Todo mundo encontrou aí? Gálatas capítulo 5 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos ler o último versículo aqui dessa passagem também. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Glória a Deus. Gosto sempre de orar também, apesar do presbítero, ou do nosso diácono Marcélio, né, feito uma oração. Pedir mais uma vez a direção de Deus, né? Senhor Deus, Pai, quero que Tu nos conduza mais no conhecimento da Tua palavra e para que possamos ser edificados, estarmos a cada dia, Senhor Deus, mais próximos, meu Pai, da estatura do Teu Filho amado Jesus. Assim te peço e te agradeço no nome santo do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, vamos conversar um pouco sobre paz e paciência. A primeira coisa, assim, que é importante a gente trazer aqui, é um conceito, né? Vamos começar falando de paz. E a gente evita até a gente trazer, por exemplo, significados dos dicionários da nossa língua, porque eles podem trazer o significado da palavra como ela foi concebida na nossa língua, mas como nós sabemos que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento ele já foi escrito há mais de 2000 anos, né? Pelo menos uns 2050 anos atrás. E numa época em que se falava aramaico, se falava grego, né? Então é importante às vezes encontrar o significado mais próximo do original dessas palavras, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. E a gente encontra um significado para a palavra paz. E olhando no texto bíblico, né, essa palavra no grego, ela quer dizer eirene. Como se fosse a palavra Irene, né, que é a mais conhecida nossa, com a letra E na frente, ó, eirene, certo? Digamos, é a transliteração do grego, né? Eirene. Que quer dizer harmonia. Aí sim, a partir de aqui, a gente vai conversar um pouco mais sobre fruto do Espírito. Nós estamos conversando sobre fruto do Espírito e as características desse fruto, né? Uma coisa interessante sobre
que a gente leu pelo menos umas 9 características aqui. E o que o Senhor deseja é que a gente tenha todas elas, senão o nosso fruto não vai estar completo, né? Concordam? Você tem um fruto, se estiver faltando qualquer uma dessas características, ele não está completo. Mas Deus deseja que a gente tenha todas elas. Por isso que é importante a gente fazer esse exame, se perguntar. Porque, olha, nós não estamos falando de dons, que é outra história, que Deus fala que o dons, ele diz que o Espírito, ele dá como ele quer e a quem ele quer, né? Então, dons são coisas específicas, que é um outro estudo, tá? Mas fruto não, é uma coisa que Deus quer que todos nós tenhamos. Nenhum de nós aqui pode se eximir de que estaria fora, não, de forma nenhuma. O que nós estamos meditando são coisas que o Espírito Santo quer que nasçam em nós. Todas essas características que a gente leu aqui. Amor, alegria, paz, né? Paciência, longanimidade, bondade. Então, todas elas. E o que é que Deus quer falar para a gente sobre harmonia? O que é que nós poderíamos trazer aqui para tentar encontrarmos o que Deus quer falar sobre termos harmonia, né? Como seria isso? Uma coisa que nos vem assim, como analogia para conversarmos hoje, é nós falarmos um pouco sobre o entendimento que nós temos de harmonia. E é muito comum, quando alguém fala de harmonia, pensa logo em harmonia musical, né? A gente usa a palavra harmonia até para outras coisas. Mas, do ponto de vista da música, é o que vem mais rápido à memória da gente. Então, vamos falar um pouco sobre isso, para a gente entender o que Deus, né, está querendo dizer para a gente, né? Imagine eu aqui, que não entendo nada de música, nem sei absolutamente nada, né? Não tenho nenhuma aptidão nessa área. E falar agora com todos vocês sobre harmonia. Mas eu andei pesquisando um pouco, estudando, né? Para justamente estar aqui diante de vocês para falar alguma coisa. E olha só. Diz que na música tem 3 coisas que compõem a música que nos faz compreender melhor, né, o que é a música. Diz que as 3 coisas é o quê? É melodia, certo? Harmonia, que é o que a gente quer estudar aqui, e o ritmo. Diz que a música tem essas 3 coisas. Por que pareça, são 3 coisas, né? É mais uma dos grandes mistérios da natureza, que muitas coisas que Deus fez tem esse número 3, né? Mas a gente não quer falar de numerologia aqui, né? Assim como o estado da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Então, alguns teólogos associam essas coisas com a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Como se na música também tem 3 coisas: melodia, harmonia e ritmo, né? E a melodia é só uma sequência de notas, né? Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, né? A canção que a gente cantou, Dudu cantou aqui domingo, né? Muitos anos de vida, muitas felicidades. É uma sequência de notas, é melodia, tá? Aí vamos pular a harmonia, que a gente quer estudar sobre a harmonia. Vamos pular para o outro, que é o ritmo. O ritmo é a velocidade em que você entoa as notas musicais. Velocidade. Velocidade do som. Não é volume, tá? É velocidade. É por isso que quando a gente diz assim, não, toca aí no ritmo mais lento, não, toca aí no ritmo mais rápido, né? É a velocidade do som, de cada uma das notas. A gente cantou 2 músicas aqui agora com um ritmo totalmente diferente, né? Grande, bem lenta, né? Esse é um ritmo mais lento, né? E tem um ritmo rápido, né? A gente cantou Guerreiros é um ritmo, né? Bem ligeirinho, né? Ritmo.
Agora, o que é melodia? A melodia é que é talvez a coisa mais bela sobre o que Deus quer falar para a gente. E a melodia, irmãos, nada mais é, no caso da música, são notas que foram tocadas simultaneamente, ao mesmo tempo. Quando a gente vê vários instrumentos aqui juntos, né? Se eles conseguem fazer o que eles estão fazendo ao mesmo tempo, né? Em cada uma das notas, a gente consegue perceber a harmonia que há aqui entre a bateria e os outros instrumentos, né? É comum a gente perceber que quando a canção vai começar, eles marcam uma espécie de momento em que todo mundo começa junto, né? Para ninguém começar na frente nem atrás, né? Eu acho até que tem alguma coisa combinada aqui para ele dizer, ó, a partir do toque e tal, todo mundo começa, né? Porque senão sai tudo desarmonizado, né? A harmonia é quando tem um ou mais, mas vai no mesmo compasso que o maestro deseja que eles estejam. A harmonia é você fazer um conjunto de pessoas trazer uma mensagem, trazer um som que encanta a todos. Quando Paulo Frota está aqui fazendo aquela, né, condução do coral, né? E você percebe a harmonia, é justamente quando ele consegue trazer todo mundo ao mesmo tempo. E às vezes os homens ficam lá atrás esperando o momento certo, né? Em que ele chama o momento em que os homens entram, né? E eles entram no momento certo, isso é harmonia. Que legal que o nosso coral, ele tem um nome de harmônicos, né? Foi o Paulo aí que juntou todo mundo para dar um nome, né? E o nome é bonito, tem a ver exatamente com o que eles fazem. Irmãos, a harmonia é algo que nós fazemos de modo simultâneo e que tem que acontecer naquele tempo para que a obra seja maior. Significa que são papéis que cada um de nós temos a desempenhar, mas que o conjunto funciona muito bem. Nós temos uma lição no curso de casais, MMI, que fala de harmonia conjugal, certo? O nome da harmonia está aí de novo, né? Esse curso, ele diz o seguinte: a harmonia conjugal é quando o homem exerce o seu papel na família, como deve ser, e a mulher também exerce o seu papel. Quando cada um consegue saber o seu papel e exercer o seu papel, há harmonia no casal. O homem é um provedor e ele exerce a sua função de provedor. A mulher é ajudadora e exerce a função de ajudadora. Ela é aquele sentido que percebe a aproximação do inimigo e ela já comunica. Quando cada um exerce o seu papel, a harmonia acontece, irmãos. Quando a gente fala de paz como uma característica do fruto do Espírito, significa, na maior parte das vezes, cada um de nós sabemos exatamente o nosso papel e estarmos também cumprindo exatamente esse papel. Essa é uma compreensão de paz, da forma como o texto está querendo nos falar. E a gente percebe isso muito claramente em muitas coisas. Percebe que no seu ambiente de trabalho, se cada um sabe o seu papel, a empresa está cumprindo a sua parte. Muitas vezes um conjunto, né, maior, um corpo maior, vamos chamar assim um corpo, uma empresa, uma igreja, a sua casa, ela avança e progride quando cada um está cumprindo a sua parte. Isso se chama estarmos de paz uns com os outros. Olha só, o que é ter o fruto, a característica paz? É estarmos em harmonia uns com os outros. Em parte, cada um de nós está cumprindo o nosso papel, para o qual a gente foi chamado a fazer. Portanto, a gente pode se perguntar, uma das primeiras coisas para que eu me sinta estar de paz uns com os outros, em primeiro lugar, eu saber o meu papel, né? Para poder exercer, né? Porque se eu não souber o meu papel, fica difícil.
de repente eu estou provocando algumas guerras, eu não sei meu papel ainda. E estou intrometendo no papel de várias pessoas. Estou meio que trazendo desarmonia àquele lugar. Por isso que é muito importante a gente saber exatamente o papel. E saber o papel significa a gente estar conversando com aquele que ele já sabe qual é o nosso papel. Porque o que o Senhor quer, irmãos, é ter a sua igreja totalmente em harmonia. Totalmente usufruindo da característica do fruto do Espírito, a paz. A gente vê alguns textos bíblicos que falam de termos paz uns com os outros. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: cada um exerce o seu papel para o qual você foi chamado. Acorde de manhã com essa perspectiva. Qual é o meu papel hoje? E você sair com esse propósito. Você sabe que você vai ter paz nesse dia, né? Algumas coisas para a gente pensar também sobre essa analogia. Já que a gente falou de harmonia musical, e depois de saber da gente conhecer o nosso papel, porque a paz tem muito a ver com a gente desempenhar o nosso papel, né? Para a gente saber um pouco, delimitar até que ponto a gente é necessário um esforço da nossa parte, e até que ponto é o Senhor que vai me conduzir naquilo que eu preciso fazer, né? Isso é importante também, porque a gente sabe que quando, nas igrejas mesmo, é muito comum a gente ver essa discussão entre, sabe, alguns falam assim de, é a letra, é o espírito, né? Ou é da carne. O homem falou foi da carne, não foi do espírito, né? A gente fica querendo saber, alguns criticam, por exemplo, os pastores que estudam muito teologia, porque diz que eles estão mais na letra, né? Ou seja, parecem não se deixar levar pelo Espírito. E há muitos pastores que não gostam de estudar muito, como se o Espírito tivesse que lhe conduzir em todas as situações, né? Então é importante a gente saber delimitar um pouco essa coisa. Nós queremos ser uma igreja, irmãos, conduzida pelo Espírito de Deus, em tudo, né? Mas o Espírito, Deus, por diversas vezes, chamou alguém para se preparar, e depois que ele se preparou, ele chamou para ser usado pelo Espírito, ele chamou aquela pessoa. Mas o Senhor colocou ela em tempo de preparação também. Olha só o que acontece na harmonia musical. Se você pensar como um conjunto de músicos reunidos, né, para trazer uma canção, aí, primeira coisa, cada um tem que saber tocar o seu instrumento, não é verdade? Ou você acha que o maestro vai fazer o Eric tocar o violão e o Tarcísio tocar o órgão, né? Como é que chama órgão não? Como é o nome? Teclado, né? A gente é pego na idade assim, né? Olha, então o órgão, mas tem que, cada músico, ele tem que saber tocar o seu instrumento. Eu tenho que estudar, né? É verdade? Então tem uma parte aí que tem que estudar, gente. Tem que se preparar. Quando Jesus disse que o Espírito Santo ia fazer lembrar tudo que eu vos ensinei, é porque eles escutaram o ensino de Jesus, ficou guardado em algum lugar, e o Espírito Santo ia lembrar. Então teve um tempo de preparação. Senão Jesus tinha chamado os discípulos naquele dia e dito: gente, daqui por diante, não se preocupe não que o Espírito vai tocar no primeiro dia, né? Jesus tivesse dito isso. Mas Jesus só falou isso, que o Espírito Santo estaria com eles e os fariam lembrar depois de 3 anos de caminhada. Não é verdade? Então, tem um período de preparação, da nossa parte, da gente se dedicar.
aquela coisa, o aluno que estuda para o concurso, e o senhor percebe, aí diz assim, rapaz, aquilo que você esquecer na hora, eu vou fazer se você lembrar, né? Deus se agrada com aquele que está se esforçando. Sabe aquele aluno que fica assim, surpreso com o resultado da prova, eu não pensei que eu tinha acertado tanto. É o Espírito Santo ajudando, gente. Então tem um tempo de preparação, tá? Cada músico precisa saber tocar o seu instrumento. Então, tem uma formação prévia sobre isso. E às vezes, não é nem só tocar o pessoal chama de tocar de ouvido, né? Aquele que já nasce, pegou um instrumento, não, tem que estudar mesmo, partitura. Às vezes eles estão colocando aí uns papéis aí, pode ser partitura, pode ser só a letra da canção, mas eu sei que tem muito de partitura também, né? E às vezes o estudo de partitura acontece em casa, nem sempre aqui, né? Mas eles estão estudando. Então tem que ter um domínio. Outra coisa super importante. Claro que depois eles ensaiam, eles têm algumas regras aqui para poder todo mundo não sair um na frente ou atrás, né? Mas o coral, por exemplo, que eu mencionei aqui, no caso do coral, o Paulo fica na frente fazendo aqueles gestos, né? Aquilo é importantíssimo, para cada um saber o tempo em que ele vai entrar, que ele vai parar, certo? Que ele vai ser mais intenso na voz, menos. Então, uma coisa sobre a harmonia é que nós precisamos ter um contato visual com o maestro. Nunca podemos deixar de ter um contato visual com o maestro. Assim como é na orquestra, também é na nossa vida. Tem a preparação, que eu já falei, mas nunca podemos perder o contato com o nosso maestro, que é Jesus, que é o nosso Senhor, né? Então, estar em harmonia uns com os outros também só é possível, irmãos, quando o contato visual é com o mestre. Não podemos nunca perder o contato visual com o mestre. A gente vai perder a oportunidade de viver essa característica do fruto. A gente se dá conta de que exercer muitos papéis é difícil. E é difícil mesmo. Lá fora da igreja, quando a gente fala de lá fora, alguns sustentam o que é possível, mas é só da boca para fora. Lá no íntimo, ele sabe que vive uma aflição enorme. Tem que ser um bom pai, um bom filho, um bom empresário, né? Tem que ser bom em tudo. E todo mundo sabe que é impossível ser. Mas nós que professamos a fé em Jesus, a gente crê que isso é possível. Por quê? Porque o Maestro está junto conosco, a gente não está só. E a gente crê nisso. E essa fé que nos faz perceber que a gente pode viver o fruto do Espírito na sua completude. Mas a gente não pode perder o contato visual com o nosso Senhor. Ele que diz a hora certa que a gente vai entrar e vai sair, vai falar. Sabe, a hora certa de falar é uma coisa, às vezes, difícil. Às vezes a gente disse até a palavra certa, mas só porque disse no momento que não era o momento certo, aí não deu certo. Tudo isso não perder o seu contato com o mestre. É mesmo que sincronizar tudo, sincronizar aquilo que você aprendeu, sabe? Aqui o rapaz aqui que toca o instrumento, ele sincroniza o que ele já aprendeu, com o que ele está, o papel que está na frente, e o momento em que o maestro vai pedir para ele entrar e usar aquele conhecimento. Tem que sincronizar tudo isso. E se ele fez a sua parte, está de olho do maestro, ele vai fazer tudo certo. É assim a nossa vida, irmãos. É sincronizar tudo que a gente já sabe com a orientação do Senhor. Aí sim, a gente vai entender mais um pouco o que é paz. Ter paz uns com os outros. Uma coisa interessante.
Mesmo uma pessoa que toca um instrumento, e vamos admitir que toda vez que a orquestra se reúne, ele vai tocar o mesmo instrumento. Aí é o mesmo instrumento, de novo, o mesmo instrumento, né? Mas em cada momento que essa pessoa vem, ele é chamado para uma canção que tem melodia diferente, tem ritmo diferente, e tem harmonia diferente. Porque a harmonia é a quantidade de notas que são tocadas ao mesmo tempo, né? Então, quando você tem vários flautistas tocando a flauta com a mesma canção, é diferente de um só. Quando um flautista toca sozinho, irmãos, você tem só melodia. Porque o instrumento de flauta é um instrumento melódico, ele não, harmonia sozinho ele não tem. Não tem harmonia sozinho. Mas se você coloca vários flautistas tocando a mesma canção, aí você tem harmonia. Se eles estiverem no mesmo tempo, você tem harmonia. E a beleza acontece muito maior do que um só. Significa que a canção com harmonia é mais bela do que a canção sem harmonia. É assim que o Senhor quer a sua igreja, em harmonia, porque a beleza é muito maior. E se falando que aquele que toca o instrumento, toda vida que ele vai vir, ele vai ter uma canção diferente, melodia diferente, então tudo vai ser sempre diferente, apesar dele só saber tocar aquele instrumento. Então não nos preocupe se a gente tem um papel só em algum lugar, né? Todas as vezes que o Senhor te chamar, vai acontecer alguma coisa diferente. Vai ter um momento diferente, que você vai ser chamado. Então a sua função nunca é a mesma. É por isso que não adianta ouvir a orientação do mestre uma vez e esquecer o mestre. Não adianta. Deus é tão criativo, é tão belo de fazer as coisas sempre novas, que para fazer isso ele sabe que você precisa ter o contato visual com ele sempre, senão você não vai conseguir viver o próximo passo com ele, porque vai ser novo, não é nada do que você fez antes. Assim como nenhum dia e nenhum culto nosso aqui foi igual a nenhum outro que já aconteceu antes. Apesar de a gente ter uma liturgia mais ou menos semelhante, né? A liturgia né? Tem a oração inicial, tem o louvor, tem a oferta, né? Mas esses cultos nunca são iguais, nunca são iguais. Então a gente nunca vai desempenhar a mesma função. Sempre tem algo diferente. Mas para fazer isso é preciso entender as coordenadas do mestre. As coordenadas que ele vai dar. Então é preciso escutar o mestre sempre. Marcelo, tem um golinho d'água para o pregador que eu estou com a garganta. Então, e eu falei para vocês há um pouco tempo atrás, né, sobre aquela questão de até onde vai o conhecimento e até onde vai a ação do Espírito, né? Então é isso, o conhecimento é a nossa preparação, e a ação do Espírito é quando o Senhor nos chama no momento certo. Aí já é a ação do Espírito Santo de Deus, nos usando naquele momento. Então é preciso aí perceber que as duas coisas estão muito bem definidas. Deus deseja a nossa preparação, mas Ele deseja que a gente seja também usado pelo seu Espírito Santo, né? Outra coisa que a gente precisa também para ter harmonia, para usufruir desta paz, e aqueles que estão do nosso lado também usufruir dela. É porque a paz só existe, né? Ela não existe sozinho, gente. Eu vou até falar um pouco ainda sobre a paz você mesmo, né? Mas a paz que a gente quer ter, que é a harmonia uns com os outros, só é possível também com humildade, né? Sem humildade não dá para fazer, não dá nem para começar. Porque se você acha
que toca melhor do que os outros, por exemplo, saiba logo que você já vai entrar no grupo já desarmonizando o grupo. Você vai provocar mais desarmonia do que harmonia. Porque você se acha melhor, então você não vai estar atento ao que acontece no conjunto para estar todo mundo junto. Porque aquele que acha melhor acha que está na frente, né? Quando ele entra na frente, ele desarmoniza todo mundo. Então, o que acha melhor, achando que está contribuindo mais para o grupo, é o que está mais desarmonizando o grupo. Então, irmãos, a humildade é a primeira coisa para a gente ser harmônico, sabe? Qualquer lugar que a gente esteja. Sem humildade, a gente não consegue se encaixar no grupo. Não tem nenhum lugar para você se encaixar. Você pode até tentar, mas não vai se encaixar. Sem humildade, você vai... Porque ela requer a gente estar entendendo que a maior parte da ação de harmonia é o que o Espírito Santo faz. Ele faz sempre a maior parte, a parte mais difícil. A parte mais difícil é trazer todo mundo junto. Mas você, quando vai entrar, você não consegue nem olhar para os outros na hora. Nem para saber. Não dá para você, sabe? Se o músico ficar olhando para os demais para saber como ele vai entrar, ninguém consegue saber. Agora, se todo mundo olhar para o mestre, todo mundo pode estar em harmonia. Então não adianta olhar para o outro, também não adianta julgar o outro como é que ele está desempenhando seu papel. Se você achar que alguém está desafinado e começar a se preocupar, você é mais um para trazer desarmonia no grupo também, porque deixou de olhar para o mestre. É por isso que quando a gente está julgando as outras pessoas, irmãos, é quando a gente deixou de olhar para o mestre. Deixei de olhar para o maestro, comecei a olhar para os colegas ao lado, né? Então isso fala muito conosco, né? Sobre nossa relação com as pessoas, né? No casal é assim, diz que quando o marido vê mais os defeitos da esposa, ele está perdendo tempo e comprometendo o exercício do seu papel. Porque para ter harmonia, diz que ele precisa exercer o seu papel, né? Quanto mais você vê o defeito dos outros, você deixou de exercer o seu papel. Né? É preciso, às vezes, alguém chegar e dizer, rapaz, deixa de reclamar, mas faz o teu serviço. Né? Quem já ouviu essa frase, né? Rapaz, deixa de reclamar e faz o teu trabalho aí, rapaz. Né? Às vezes o mestre tem que chegar e dizer isso, né? Para a pessoa perceber que não está colaborando em nada. Então é preciso ter humildade. Nós somos parte de um todo, irmãos. Para participar desse todo, nós vamos ser sempre um corpo. Um corpo só tem um cabeça, que é Jesus Cristo. É para ele que a gente tem que se orientar. É ele que dá a orientação, né? Então, quanto mais a gente está de olho no mestre, a gente está em harmonia, a gente está mais um só corpo com os outros. Quanto mais a gente está em harmonia com os outros, significa também que a gente está em harmonia com o mestre também. Uma coisa leva a outra, certo? Mas o inverso é assim, a única coisa que a gente faz uns com os outros, que faz a gente estar em harmonia com o mestre, é se a gente estiver em harmonia uns com os outros. Porque do contrário, a gente já esqueceu o mestre, né? Então, essa é a primeira parte do que a gente chama de paz no conceito de harmonia, né? O que a gente falou até agora aqui, assim, foi algo um pouco do que o conceito de cada um de nós aqui pensava sobre paz, né? Porque a gente já, por diversas vezes, a gente já meditou essas coisas, e a gente já pode ter falado disso no passado já, mas às vezes a gente passa um tempo, né?
Aí volta a vir alguns conhecimentos usuais que as pessoas têm, né? Que paz é um estado de espírito, né? Que você tem, sabe? Um estado de espírito, e às vezes o mundo secular traz muito essa questão, né? Você está em paz, né? Consigo mesmo. E muitas vezes ele não sabe nem explicar direito isso, né? É um estado de você estar em harmonia com o universo, com a natureza, né? Mas não fala da pessoa, e a única que pode fazer a gente estar em harmonia, que é o Espírito Santo de Deus. E às vezes é uma coisa meio etérea, né? Mas o Deus vivo sim, esse sim. Ele age em cada um de nós, porque Ele está em todo lugar e conhece todas as coisas, né? Então esses conceitos do mundo aí, eles não são muito, uma coisa muito mais da cabeça do homem, do coração do homem, né? Querendo trazer sabedoria humana. Mas vamos um pouco mais além, né? Sobre o que a gente estava falando aqui. E há uma outra questão sobre a paz, também nesse texto. Que essa harmonia também significa também uma relação entre nós e Deus, tá? Aí sim, aqui a gente vai falar isoladamente. A gente não está mais falando de estarmos em harmonia uns com os outros. Mas a nossa relação individual com Deus, a gente poderia dizer assim, o que significaria a nossa harmonia com Deus? Quando é que o crente está em harmonia com Deus? Né? Provavelmente a gente está lembrando de várias coisas agora, né? Aí sim, a gente vai falar sobre uma característica real do que significa uma pessoa estar em paz, mas nunca sozinha. Ou você está em paz com as outras pessoas, mas você pode estar em paz também com Deus. E essa paz seria a certeza. Diz que a única paz com Deus é a certeza que nós temos, eu e você tem, certo? Da sua salvação em Cristo Jesus. O conceito que essa palavra traz em Gálatas 5:22, harmonia uns com os outros, e a outra interpretação é essa certeza que você tem de que você está salvo em Cristo Jesus. Isto é paz. Viu? Vocês estão lembrados sobre vários versículos que Jesus falou sobre isso? João 14:27. Eu não sei se vocês estão colocando aí. Evangelho de João 14, versículo 27. Né? Dá para... Nós estamos com... Para aqui, ó. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. O Senhor estava falando aqui que a gente não precisava se perturbar o coração nem com a possibilidade da morte. É isso que ele estava dizendo aqui também. Nada poderia nos trazer medo algum se você tem a certeza que o Senhor Jesus lhe deu a paz. A paz que ele lhe deu foi o fato dele ter se sacrificado por amor a você e a mim. Essa foi a paz que ele nos deu. De que se a gente crer nisso, nós estaremos com ele. Já pensou que se você tem esse sentimento forte no seu coração, de que isso é tão real, que a morte não lhe causa nenhum susto, nenhum pavor. É quando você sente que é capaz de enfrentá-la. Hoje, amanhã. E isso não lhe causar nenhum temor. E você está alegre de vai estar com o Senhor. Sabe aqueles testemunhos que a gente escuta aqui, de que a pessoa estava para ser morta, porque não deixava de confessar Jesus Cristo, mas ele dizia, daqui a pouco eu estarei com o Senhor. Sabendo que ia ser morto, né? Vamos nos alegrar, daqui a pouco nós estaremos com o Senhor, né? Já pensou? Que fé, hein, irmãos? Nesses testemunhos que diziam, daqui a pouco estaremos com o Senhor.
Vamos cantar aqui, ninguém vai negar o Senhor não, vamos continuar cantando aqui a Ele. É isso. A paz é esse sentimento que nós temos em relação a Deus de que nada nos traz mais medo. Nada. Nem a possibilidade do juízo, porque a gente já conhece o juízo de Deus para conosco. Porque eu sei que Ele perdoou todos os nossos pecados. Como Ele vai nos lançar no rosto aquilo que nós cometemos, se Ele já nos perdoou? Quando a palavra diz que você dará conta de toda a palavra, né? Que fala, aqueles que não têm ao Senhor ainda como Salvador, irmãos. Porque se a palavra diz que todos os nossos pecados são perdoados, o Senhor já nos declarou salvos, inocentes de toda culpa. Então essa é uma paz, é a verdadeira paz que a gente pode ter com o nosso Deus. E se a gente tem essa paz também, a gente vai ter um pouco mais do fruto do Espírito para lidar com os nossos irmãos, irmão. Porque você vai saber que qualquer problema que acontecer entre nós é pequeno demais, né? Nossa, é muito pequeno. Se nem a morte eu tenho mais medo, porque eles vão ter problema com esses pequenos. Né? O irmão está me devendo dinheiro, eu vou ficar de mal com ele. Não, mas isso é nada, quando a gente morrer, não está no céu. Né? Então, assim, esse sentimento de paz também, em relação a Deus, nos ajuda muito nas nossas relações uns com os outros. Ele também nos faz ter uma outra perspectiva da nossa harmonia uns com os outros. Porque se o Senhor derramou misericórdia sobre nós, sobre a nossa vida, a minha vida, né? Por que eu não seria complacente com o meu irmão, que não está querendo ser harmônico comigo, mas né, se ele olhar para o mestre, a gente vai estar em harmonia. Eu não vou nem ficar julgando ele aqui, não. Vou fazer tudo para que ele olhe para o mestre. Se ele olhar para o mestre, a gente já está em harmonia daqui a pouco. Né? Ou a gente tentar lembrar que, pelo exemplo, a gente opera grandes coisas, irmãos. O nosso exemplo de olhar para o mestre também impacta as pessoas. Impacta muitas pessoas. Né? Talvez até mais. Nós temos que nos lembrarmos disso, né? Lembre de Lucas 2,29. Outro sentimento de paz. Em Lucas 2,29. Evangelho de Lucas. Olha o verso que Simeão falou. Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Bom, o sentimento de paz que ele tinha com Deus era tão grande que ele disse, pode me despedir, posso morrer agora, Senhor. Pode me levar, estou pronto. O sentimento de alegria e de paz tão grande com Deus, que ele, né? É esse sentimento de Simeão que a gente deve ter, no momento que a gente estiver dando o último suspiro, a gente lembre-se de Simeão. Senhor, tá bom, pode despedir o teu servo, a tua serva, né? Outra coisa importante para a gente lidar com as coisas da vida. João 16, 33, também um verso muito conhecido. Evangelho de João 16, 33. Essa paz que fala aqui no Evangelho de João, nos ajuda a lidar com as coisas da vida. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, uma coisa melhor para a gente lidar com as aflições da vida é nos lembrarmos que o Senhor nos deu a paz. Né? Eu disse essas coisas, tudo o que ele falou, as palavras que ele falou, são aquelas que vai nos fazer lembrar de que ele nos deu essa paz. Né?
Colossenses 3,15, para a gente finalizar essa parte, né? Eu vou já concluir, nós estamos faltando 15 minutos. Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, o fruto do Espírito é tão importante que nós fomos chamados para ser um só corpo. Não fomos chamados isoladamente para ser, certo? Não fomos chamados para ser o Nadson, a Nádia, né? O irmão Antônio, sozinho não. Fomos chamados para sermos igreja. E nós só podemos ser igreja se a gente entender o que significa essa característica do fruto, que é a paz. Nós fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos por isso. Glória a Deus que nós somos chamados para sermos igreja, e o Senhor nos deu tudo, né? Para que haja paz entre nós. Ele deixou o seu Espírito Santo, que é o nosso maestro, deseja que a gente esteja de olho nele o tempo todo, a gente nunca perca ele de vista. Mas temos um tempinho ainda para a segunda palavra, porque a gente vai concluir a paz por aqui. Eu deixei um tempo menor para a paciência. A gente poderia até falar um pouco mais dela, mas a paciência é uma outra palavra que ela nos ajuda também. É importante a gente ter colocado essas duas palavras na mesma, né? Não foi um plano, né, que se pensou, mas de repente o Senhor era isso que o Senhor queria. Se a gente pensar a paz como um atributo de Deus, porque o fruto do Espírito, todos eles são atributos que Deus já tem. Deus deseja que a gente também os tenha. Mas a paciência diz que é o amor de Deus que perdura, que ele se demora sobre nós, se prolonga, certo? Sobre a pessoa que nós somos, obstinados que nós somos. Homens frágeis, pecadores, né? Quando o amor de Deus, ele continua sobre nós durante tempos e tempos, né? Eu não me lembro que eu estava 40 anos longe de Deus. E Deus teve misericórdia de mim esse tempo todinho, né? É porque a paciência dele estava sobre mim. A paciência é esse amor prolongado que a gente pode ter também com uns com os outros. É por isso que ele nos ajuda também a contribuir para a paz, porque enquanto um irmão nosso ainda não está, né, do jeito que o maestro está querendo, a gente tem que ter paciência, irmãos, né? É essa a palavra. Precisamos ter paciência uns com os outros, porque o maestro vai perceber que nós não estamos no mesmo padrão de preparação. Alguns se prepararam mais, outros se prepararam menos, não está nem sabendo usar muito o instrumento direito, está errando, né? Mas o maestro vai ter paciência. Até a harmonia vai melhorando a cada momento, a cada encontro. Nós somos uma igreja que a cada momento a nossa harmonia está melhorando. Quando a gente não tem paciência, irmão, a gente abandona a igreja, é isso que acontece. Boa parte dos nossos abandonos é quando a gente não é capaz de exercer esse amor prolongado de Deus uns com os outros. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porque uma vez na nossa vida, nós fomos muito obstinados. Provavelmente uma boa parte de nós, certo? Não vou dizer todos, mas de repente uma boa parte de nós foi muito obstinada em relação a Deus. E Deus teve paciência. Assim também nós devemos ter uns com os outros. Essa paciência, Deus nos dá uma advertência muito séria. Eu gostaria de ler 4 versículos importantíssimos para essa palavra. Eu gostaria que fosse colocado aí Romanos capítulo 2. E nós vamos ler 4 versículos importantíssimos sobre a paciência. Romanos capítulo 2, de 1 a 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas.
Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Significa que quanto mais a gente continua julgando uns aos outros, significa que a gente está desprezando a paciência de Deus que Ele teve sobre nós mesmos. É isso que o texto da palavra está dizendo para nós. Não ter paciência é desprezar a paciência de Deus conosco. Então esse texto é meio parecido com aquele texto, né, da ceia, que diz que examine-se a si mesmo, para que você não, ao cear, não traga condenação para si, né? Que ao se relacionar com os irmãos, julgando, você não traga condenação para si. Porque uma vez que Deus derramou paciência sobre ti, assim faça com teu irmão. Romanos 3, 25, para a gente terminar antes do tempo. Deus o ofereceu como sacrifício. Ofereceu quem? Jesus, né? Como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa palavra tolerância também é paciência. Em outros textos, outras versões, você vai ver paciência aí. Significa, não que Deus tenha feito vista grossa, certo? Mas por causa da paciência, Deus não trouxe o juízo ainda sobre as pessoas que estão fazendo aquilo que desagrada a Ele. Significa que Deus está dando tempo para o arrependimento. Mas Ele não deixou nada impune. Mas Ele foi muito bom, dando mais tempo, né, a nós. Então é essa paciência de Deus, que através dela Ele deu o seu Filho, né, para demonstrar a sua justiça. E a sua justiça também significa que aqueles que não se voltaram para o Senhor, eles não vão usufruir dessa alegria do Senhor, né, da salvação de Deus, né? Vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor por essa noite de meditação, né, que o Senhor falou conosco. Esperemos que essas terças-feiras, a cada terça-feira, a gente esteja mais sedento, né, para ouvir mais. E eu sei que o Senhor sempre tem mais a falar. Vou fazer uma oração, em seguida eu chamo já o diácono Nacélio para conduzir os momentos finais aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Santo Senhor, porque Tu nos falaste coisas preciosas, nos falaste o quanto nós podemos ser harmônicos, podemos ter a paz do Teu fruto, do Teu Espírito Santo, Senhor. Paz e a paciência que juntas, essas duas características juntas, Senhor, sabemos que estaremos muito mais em harmonia, formando esse corpo que é a Tua igreja, para que Tu possas nos conduzir em verdade, em alegria, em regozijo, Senhor, né? Em verdade, em crescimento, em sabedoria, tantas coisas maravilhosas, sabemos, que acontecem quando a Tua igreja caminha no mesmo passo, no mesmo compasso, Senhor, com o mesmo espírito, olhando para o Mestre, olhando para Ti, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, nos ajuda a olhar para Ti, e não olhar para os defeitos dos irmãos entre nós, meu Pai, nos ajuda a cada dia aprender mais esta tarefa, Senhor, de que podemos olhar mais para Ti, podemos exercer mais paciência, longanimidade com os nossos irmãos, podemos ensinar muito mais pelo exemplo, possamos também, se for o caso, de advertir em espírito, em bondade, em amor, Senhor,
aqueles que estão mais próximos de nós, e possamos ouvir, possamos ser receptivos, Senhor, aquilo que aprendemos uns com os outros e contigo. Possamos crescer a cada dia neste lugar, como a igreja, Senhor, Deus, que de fato faz a diferença nesse lugar, Senhor, em tudo. Possamos juntos estar no mesmo espírito, na mesma harmonia, seja no momento ali da evangelização, seja no momento, Senhor Deus, das celebrações, seja no momento em que estamos em algum lugar, como parte da tua igreja, cumprindo algum papel, numa reunião de pequeno grupo, numa reunião nas casas, numa reunião de ministério, que haja muito mais harmonia entre nós, Senhor. Nos ajuda a fazer a nossa parte. Aquela parte da preparação, Senhor, nos ajuda. Também precisamos saber o que precisamos conhecer mais, aprender mais, e possamos nos dedicar um pouco mais, e possamos saber que com isso o Teu Espírito Santo vai nos usar muito mais, Senhor. Em tudo, meu Pai. É assim, meu Deus, que queremos estar contigo. É assim que queremos pensar ainda mais daqui por diante, Senhor. É assim que queremos também que isso aconteça na nossa casa, lá no nosso lar. Nos ajuda a ser harmônicos lá no nosso lar, Senhor. Cumprir o nosso papel corretamente. E pedir o Espírito Santo que nos ajude naquilo que a gente não sabe fazer tão bem. Aquilo que o maestro faz, que a gente não consegue fazer. Senhor, nos ajuda a estarmos em harmonia com nossos filhos, com o nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos amigos. E eu sei que não significa, Senhor Deus, estar conivente com os erros desse mundo, não. A nossa harmonia é que o mundo vai perceber que nós estamos muito mais perto de Ti do que eles. E possamos ser exemplo, Senhor, para engrandecer o Teu reino e a Ti. No nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Graças a Deus.